parada caiu aqui, caiu caído. Então a gente vai começar tudo de novo. Vamos começar tudo de novo para a gente fazer esse negócio direito. Pronto, agora vocês estão me vendo, tá tudo bonitinho, tá gravando. Então vamos começar do zero. Ragadirogan satatana shaktan sheshakaya prasritana sheshan otsukya mohara diranjakana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Beleza, vamos com muita calma então hoje, porque hoje é dia 2 de fevereiro, de 2/2 de 2022, e os portais estão abertos, né, pelo visto. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas. Esse é o primeiro desse canal Nerds Ayurveda. Então a gente está começando com um canal novo que vai ser todo dedicado para nerdices ayurvédicas, né? Tem uma galera que segue já o canal do Vida Veda, né, padrão, e naquele canal a gente fala muitas coisas que são, às vezes, até mais introdutórias, né, de saúde geral e tal. E esse canal aqui é o canal para a galera que quer se aprofundar no Ayurveda de acordo com os samitas, mais nerdzão, falando sânscrito, lendo sânscrito e tal. Então, a gente está continuando nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, no capítulo 8, do capítulo 1 ao 7, está no canal antigo, né, no outro canal do Vida Veda, no canal principal do Vida Veda, e aos poucos eu estou pensando se eu não vou trazer aqueles vídeos para cá, para estar tudo bonitinho dentro de um canal só. Então, a gente atrasou um bocado hoje, eu estava tomando uma surra do Zoom, depois tomei uma surra do YouTube, depois bloqueou o computador todo, mas vai dar tudo certo, né? Sempre dá, né? Só um pouquinho de persistência. Então, hoje a gente começa a nossa leitura do capítulo 8, Ashtamo Adhyaya. Então, esse aqui, né, é o nosso numeral... o oitavo, né? Então, o oitavo Adhyaya, o oitavo capítulo, né? O oitavo capítulo que é chamado de Matrashityam. Então, ele já começa, né, o capítulo, como todo capítulo começa, dizendo o seguinte: Athato Matrashityam Adhyayam Vyakyasyamaha Itiha Smahuratreiyadayo Maharshayaha. Então, todo o santo capítulo começa da mesma maneira. Ataha. Então agora eu vou começar, né? Então isso aqui é uma elaboração bem formulaica, né, do sânscrito, que é como a gente começa de maneira auspiciosa alguma leitura, né? Tem muitos textos clássicos, né, védicos que começam com Om, por exemplo, né? Então ele fala Om, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. É para já começar, né, com um verbo sagrado, com uma formulação que seja auspiciosa, que introduz o que você precisa saber, né? O Bhagavad Gita, né? Os textos clássicos, os Puranas, eles sempre começam com uma palavrinha, né? Que é uma palavrinha para abrir caminho e vencer demanda, né? Então, ataha, né? Ataha é essa palavrinha, né? Então, agora eu vou começar. Matra Shityam Adhyayam. Então, o Adhyayam é o capítulo, né? Esse é o capítulo de Matra Ashityam. Então, Matra Ashityam. Ashita significa comer, né? Ashita significa você comer alguma coisa. Ashitiyam. Então, é só uma conjugação de Ashita, né? Ashitiyam. Então, é comer alguma coisa, Matra, na quantidade adequada, né? Então, a palavra matra é medir, também significa quantidade. Então, é um capítulo sobre a quantidade dos alimentos, basicamente, da sua comida, né? Vyakyasyamaha, e ele vai ser falado, né? A palavra vyakya, ela elabora mesmo essa coisa da fala. O que é bonitinho, porque você está lendo, e o que está escrito, mas o verbo é um verbo de fala, o que sugere que isso aqui vem de um diálogo, né? Isso aqui vem de algo que foi dito, né? E que, na verdade, desculpa, vai ser dito, né? Vyakyasya, ele vai falar, né? Eu vou falar, né? Me segura que eu vou falar. Só que eu não vou falar qualquer coisa. Itiha smahuhu atreya adi maharshayaha. O que eu vou dizer não fui eu que inventei. Tá? O que eu vou dizer, isso aqui que eu marquei agora é o famoso argumento de autoridade. É quando você diz assim, eu acho que iogurte com fruta faz mal. Aí alguém fala para você,
Isso aí é balela. Aí você diz, não sou eu que estou falando, não. Quem falou foi o Mateus, né? Aí você acha que o Mateus tem autoridade, e aí você está baseando o teu argumento na autoridade do Mateus, né? Aí o Mateus fala, não foi eu que falei isso, não. Quem falou isso foi o Ashtanga, né? E o Ashtanga está dizendo, não. Quem falou isso não fui eu, não. Foi o Atreya Adi Maharshayaha. Foram vários Maharshis, Maharshis, então Maharshis são grandes sábios, como, por exemplo, o Atreya Purnavasu, que é o guru mais guruzão de todos os guruzões, né? Que é o guru do Agnivesha, né? Do Agnivesha Tantra, que é a base do Charaka Samhita. E Adi, e eu não vou parar só no Atreya não, hein? Porque o Charaka Samhita, ele fala, né? Itihasmaha é Bhagavanatreya. Então ele fala só do Bhagavanatreya. O Sushruta Samhita fala Bhagavan Dhanvantarihi, ele falou Dhanvantari foi quem me falou isso. O Ashtanga, ele é malandrão, ele é o mais malandro dos Samhitas ayurvédicos. Ele fala Atreya Adi Maharshayaha. Então Atreya e muitos outros guruzões, tá? Não estou me baseando só no Atreya, não estou me baseando só no Charaka, mas como eu estou usando Atreya e Adi, dá para a gente inferir que o Atreya, que o Charaka, que é o Charaka Samhita, que o Agnivesha Tantra, que o Atreya Purnavasu é o guru de principal referência do Ashtanga. Eu já falei isso 8 vezes para você. Essa é a 8ª vez que a gente lê esse shloka, né? Até que alguma hora isso tem que entranhar, né? Smahuhu. Smahuhu é uma maneira de falar, é o pretérito mais que perfeito, digamos assim, do verbo falar, né? Então, isso foi dito numa época que não fui eu que escutei, tá? Então, isso aqui é um tempo verbal dentro do sânscrito que é assim, quando alguma coisa foi dita lá atrás, mas eu não estava presente quando isso foi dito. A gente correlacionaria isso com o mais do que perfeito, né, na língua portuguesa. Então, isso foi falado em outrora, né, numa época que eu nem era vivo ainda. Isso foi dito. Então, agora, né, eu vou te contar, né, eu vou te falar o capítulo sobre a quantidade dos alimentos, ou da alimentação, ou da nutrição. Ele é um capítulo bem focado em nutrição. Não é mais focado no alimento, né? O capítulo 6 é um capítulo, né, do conhecimento das substâncias que você come, né? Depois a gente falou da proteção das substâncias, né, no capítulo 7. E aí agora a gente está falando sobre alimentação. Regras de alimentação, quantidade de alimentação, momento da alimentação, tudo sobre alimentação. Quem é nutricionista aí, esse é um capítulo tipo para as nutricionistas e para os nutricionistas, né? No capítulo 5 ele falou dos líquidos, no capítulo 6 ele falou dos sólidos, no capítulo 7 ele falou de envenenamento, como não se envenenar, né? Como é que você pode comer. Aí ele embalou e falou do Traya Upastamba também, na dúvida, fala do sono, fala do Brahmacharya ou do Abrahmacharya. E aí no capítulo 8 ele está continuando a lógica dele. Né? Ele está falando, já falei de bebida, já falei de comida, já falei da lógica dos alimentos e de Virudhara, e agora eu vou te falar sobre as regras de alimentação. Né? Então temos uma série de regras no Ayurveda, e se você descumprir essas regras, você gera ama, você gera dira, né? Você gera um monte de problemas, e ele vai te ensinar também no capítulo 8 como lidar com os problemas derivados de uma nutrição equivocada, de você que não seguiu as regras como você deveria seguir. Beleza? Então é isso que ele vai começar. Eu acho que eu vou ler com vocês os primeiros 2 esloquinhas, só para a gente, né, começar, mas eu não quero me aprofundar nesse capítulo hoje, eu quero que ele seja mesmo uma introdução, até porque eu estava me preparando para o fato de que ia potencialmente dar tudo errado nessa live, não só por causa do grande portal que está aberto aí, mas também pelo fato de que eu nunca tinha feito, né, nesse canal novo e tal, então eu achei que podia dar problema, e não deu outra, né, e deu. Então vamos lá. Deixa eu ver só se eu anotei isso direito, porque eu já estou vendo que tem uma coisa aqui que eu errei, né? Ou foi no copia e cola, algum problema. Eu que redigi isso tudo à mão, né? Agni Pravartika, Matanu Darvena Pekshante, Guru Nyapi, Lagunyapi, Guru Nyapi, Guru Nyapi, Lagunyapi. Faltou um P só ali, e tem um excesso de O aqui. Guru Nyapi. Eu quero Devanagari. Gurunyapi, Lagurunyapi. Tá certinho. Vamos deixar eles juntinhos. Assim. Deixa eu só ver se eu redigi alguma coisa errada. Natitruptata.
Natitruptata. Matra pravananam nirdishtam sukham yavad vijiriyati. Acho que está certinho. Então vamos que vamos. O shloka número 1 e o shloka número 2 do capítulo 8, então, para a gente inaugurar a nossa leitura, eles dizem o seguinte: Matra Shisarva Kalam Syan Matra Hyagneh Pravartika Matram Dravyanya Pekshante Gurunya Pilagunya Pi Guruna Marda Sauhityam Laguna Natitruptata Matra Pramanam Nirdeshtam Sukham Yavad Vijiriyati. Então, eu acho que só faltou mesmo um bindezinho. Eita, botei no lugar errado. Faltou só um bindezinho aqui e fechou. Matra Shisarva Kalam Syat Matra Hyagneh Pravartika. Então ele já vai, né? Qual é o assunto? Matra Shi, né? Então a quantidade das comidas, né? A quantidade ideal, né? A medição ideal. Sarva Kalam, o tempo inteiro. Sarva, tudo, Kalam, tempo. Então Sarva Kala, todo o tempo todo, o tempo inteiro. Siat é o verbo ser, né? Conjugado. Siat. Matra, ele vai usar a palavra matra o tempo todo, tá? Matra aqui, tá? Matra, hi agnehe, agnehe é o agni, né? É o poder digestivo, é o poder de transformação. Hi, né? É como se a gente estivesse falando também, né? Essa coisa é importante. Pravartika é quando você fala, vartika é quando você ativa alguma coisa, né? O agni, pravartika, você está ativando, né, o agni, digamos assim. Eu estou só traduzindo ele solto primeiro, depois vou fazer sentido disso tudo para vocês por causa da poesia, né? Isso aqui está escrito de maneira super bonitinha, ele tenta não repetir a mesma palavra duas vezes, é bem bonito de ler, né? Então, fica meio bagunçado também, né? Matram, então já falamos, né? A quantidade, a medição. Dravyani, Upekshante, Pekshante é uma base, né? De uma raiz que a gente usa. Upekshante, Apekshante, tem várias derivações, né? Dravyani Apekshante, né? A gente está falando de Apeksha, que é a necessidade, né? E Dravya são as substâncias, né? Apeksha é a necessidade, né? Dravyani são as substâncias todas, tá? Gurun, Guruni, Gurun api, Guru também, né? O pesado também. Laguni api, o leve também. Api significa também, né? Nesse caso aqui. Guruni api, os gurus, as substâncias pesadas também. Laguni api, as substâncias leves também. Gurunam, as substâncias pesadas. Arda Sauhityam. Arda significa metade. Alguém está falando. Ou não, só vazou mesmo o negócio. Ou você falou, Selminha? Não, só vazou o seu áudio mesmo. Então tá, então pronto. Onde é que eu estava? Arda. Arda Sauhityam. Então, Sauhitya significa saciedade, satisfação. Arda, não dá nem para marcar. Gurunam Ardha Sauhityam. Então, Sauhitya significa saciedade, satisfação. Ardha significa metade. Gurunam é o plural de guru, Shasti Vibhakti Bahuvachan, né? É o possessivo, digamos assim, de guru, né? Do guru, né? Das pesadas, das substâncias pesadas. Ardha, metade, Sauhityam, saciedade. Lagunam, faltou um bindi também. Nati truptata, na ati truptata. Na é a negação, ati significa muito, demais. Trupta é outra palavra que nem Sauhitya, elas são sinônimas. Só que como isso aqui é poesia, ele não vai repetir, né? Sauhityam. Então ele usou Sauhityam, trupta. Truptata vem de trupti, significa também saciedade, satisfação. Tá? Matra pramanam. Então, pramana é a medição de alguma coisa, né? Quando você consegue medir, consegue entender alguma coisa. Quando você pesa, por exemplo, né, você usa quilos, o quilo é um tipo de pramana, por exemplo. Matra pramanam. Então, a medição da quantidade, né? A medição dessa quantidade suficiente, né? Nirdishtam, nirdishta significa descrever, mostrar, demonstrar, né? Em inglês a gente falaria to show, né? Demonstrar alguma coisa. Nirdishtam. Sukham, sukha
significa satisfeito, né? Feliz, contente, né? Sukham, dukham, né? Vocês conhecem o dukkha também, não está aí ainda, né? Mas sukham, então, a satisfação, a felicidade. Yavat, yavat vijiryati. Yavat significa tanto quanto. Yavat, isso aqui, ó, dvi, é um sandhi de consoante, né? Então, na verdade, o que tem aqui é yavat, yavata, deixa eu ver se eu separo ele. Tá vendo? Separei no cravado, né? Yavad. Mas não é yavad, é yavata. Só que o the Holland vira the Holland, vira isso aqui, quando ele junta com esse va, né? Então, se eu juntar eles, fica yavad vidiryati. Yavat vidiryati. Diria, dirna, é digerir, né? Vidiryati é o verbo aqui, né, no caso. É o verbo da digestão, né? Então, yavad, ele é um verbo que significa tanto quanto, ou tão grande quanto, ou tão pequeno quanto, né? Tanto quanto, né? Em português, a gente usaria várias palavras para falar yavad. Em inglês também. Em inglês, eles falariam as much as, né? Tanta quantidade quanto, ou as great as large as, né? A gente usaria esse as em inglês. Em português, a gente usa o tanto quanto. E o yavad significa isso aqui, né? Yavad vidiryati é tanto quanto você digere, digamos assim, tá? Então, agora vamos traduzir essa parada, né? Vamos botar tudo junto para esses dois slokas fazerem sentido, porque eles estão conectados mesmo, né? Eles estão totalmente conectados. E aí, vamos começar. Então, matra shi sarva kalam syat, matra hyagnir pravartika, matram dravyani apekshante, gurunyapi laghu nyapi. Quando você... Isso aqui é meio óbvio para vocês, né? Porque a gente já fala sobre isso tanto que você meio que já sabe, né? Então, ele não vai falar nada que você nunca tenha ouvido falar na sua vida. Mas ele está dizendo, você deveria, matra ashi, né, a pessoa, deveria comer o tempo todo, né, siat matra hyagner pravartika. Ela deveria comer uma quantidade adequada de comida, sempre. Ela tem que estar sempre ligada na quantidade de comida, para ela poder ativar, para ela poder fazer funcionar direito hyagner. Então, o agni, né, a digestão. Então, ele está fazendo pela primeira vez aqui, de maneira absolutamente clara e inequívoca para você, uma correlação entre a tua digestão e a quantidade do alimento que você consome. Ele está querendo dizer um negócio para você assim, olha, eu estava andando aqui nas ruas, né, da Índia e eu ouvi uma galera dizer que você é o que você come. E aí vem aqui o Vagbata e diz assim, olha, discípulo aí, pessoa que está estudando Ayurveda, você não é o que você come. Matra Shisarva Kalam Syam Matra Hyagner Pravartika. Você tem que estar o tempo inteiro preocupada, na hora que você come, na capacidade do teu Agni, né, em relação à quantidade do que você come. Não adianta você sair comendo só, você tem que se preocupar com o Agni, né? Ninguém nunca me ouviu falando isso antes, né? Então a gente já está batendo nesse martelo aí há pelo menos uns 4 anos, mas essa aqui é uma das provas, né, disso para você. Então, maravilha. Matram dravyani apekshante gurunyapi lagunyapi. Então, você tem que entender, matram, né, em relação à quantidade, em relação à medição, né, dravyani apekshante. Você tem uma necessidade de dravyas específicos, dependendo se o dravya é guru ou se ele é lagu. Né? Se a comida que você está comendo, se a substância que você está ingerindo, ela é pesada ou ela é leve, você vai ter uma quantidade diferente dessa substância. Isso é meio óbvio, né? Se a comida é muito pesada e você come muita comida muito pesada, é diferente de comer muita comida que é leve. A gente já tinha falado sobre isso antes também, mas ele agora está aqui deixando isso muito claro. Tá? Não adianta você falar, Matheus, eu como 1 quilo de comida. É muito ou é pouco? Não sei. 1 quilo de brócolis é uma coisa, 1 quilo de alface é outra coisa, 1 quilo de queijo é outra coisa, 1 quilo de tocinho é outra coisa, né? E aí vocês, às vezes, vocês que são muito nerds ayurvédicos, não cometem mais esses erros. Mas vocês me vêm responder isso o tempo inteiro, né, no 0800, por exemplo. Né? A pessoa fala, Matheus, eu posso comer brócolis.
E aí vocês que já estão aqui há 4 anos comigo lendo isso, vocês já sabem, né? Não tem como responder esse negócio. Porque brócolis quanto? Que horas? Quem? Né? Tem tantas variáveis aí no meio, e ele aqui está começando uma dinâmica que ele vai continuar no capítulo 9, depois vai explorar no capítulo 10, aí ele vai no capítulo 11 e 12 falar dos doshas de maneira apropriada. Aí no 13 e no 14 ele vai falar sobre os tratamentos possíveis diferentes para tudo isso. Então, ele está insistindo e repetindo. Eu não repito, eu não sou repetitivo à toa. Às vezes, as pessoas me criticam. Eu falo, você é muito repetitivo. Eu falo, mas é que o Ayurveda é repetitivo. Os gurus, eles repetiam a mesma coisa o tempo inteiro até entrar na cabeça do discípulo. O que é mais louco é a pessoa que reclama que eu sou repetitivo e eu pergunto, mas você faz? Ela fala, não. Eu falo, então é por isso que eu, entendeu? Eu vou repetir até alguma hora você fazer. Né? É que nem eles fazem. Não é a primeira vez que ele está pincelando essa ideia para você. Ele já falou isso de maneiras diferentes. E os Samhitas, eles fazem isso muito. Eles vão repetindo, de maneiras diferentes. Até que alguma hora, no capítulo 1, não entrou na tua cabeça. Aí no capítulo 6, não entrou na tua cabeça. Aí no capítulo 7, meio que entrou um pouquinho. Aí no capítulo 8, já entrou um pouquinho melhor. Então, assim, no capítulo 30, de repente, essa parada vai dar uma sentada boa, e aí você vai começar a seguir, né, os preceitos que você meio que já sabe, né, porque você já está estudando isso há um tempinho. Então, ele fala, não dá para você desconectar, né, a quantidade do alimento, né, a necessidade que varia, né, do Dravya, do fato dele ser pesado ou ele ser leve, né? E aí ele continua, Gurunam Arda Sauhityam Lagunam Nati Truktata. Então, você vai ter que entender que, por exemplo, tem uma diferença, né, de saciedade da substância pesada que muitas vezes acontece com Arda, com a metade da quantidade dessa substância, por exemplo. Lagunam Nati Truktata. E quando a substância é leve, na atitrupta, também não adianta você querer ter muita saciedade. Então tem um equilíbrio, de novo, ele está falando a mesma coisa. Tem um equilíbrio aí que você vai ter que alcançar alguma hora entre o consumo das substâncias. A substância que é pesada e a substância que é leve, ela tem que ser consumida em quantidades específicas. Né? Para você alcançar uma saciedade, a substância pesada, você precisa de menos dela, né, naturalmente. E a substância que é leve, você vai precisar de um pouquinho mais dela também. Né? Matra pramanam nirdishtam. A quantidade desses alimentos, né, a quantidade específica desses alimentos vai ser descrita. Né? A gente vai falar sobre tudo isso, a gente está falando sobre tudo isso, inclusive, nesse capítulo. Para quê? Qual é o nosso objetivo? Né? O nosso objetivo é que você coma o que você precisa comer para ficar feliz, para ter uma digestão adequada, para você conseguir ficar satisfeita, né? Para você conseguir ficar feliz. Esse é o objetivo. Olha que bonitinho, né? Qual é a visão de saúde, né, no Ayurveda? A gente já falou sobre isso várias vezes antes. A visão de uma pessoa saudável, o arogya, né? Arogya, que é a ausência de doenças, ela tem a ver com sukha, né? E vyadhi, né, a doença, tem a ver com dukkha. Não é à toa que eles falam, né? Sukha dukkam, né? Hita hitam, sukha dukkam, ayustasya hita hitam, manochatacha yatroktam, ayurveda uchyate. Então, ayurveda é o que estuda hita, ahitam, o que faz bem e o que faz mal. Sukha dukkam, o que te deixa feliz, o que te deixa triste. Esse capítulo aqui, ele já está deixando claro nos 2 primeiros slokas, é um capítulo inteiro sobre a quantidade dos alimentos que você tem que o tempo inteiro observar. Se eles forem pesados, você observa de um jeito, pesados, guru, gurunyapi. Se eles forem leves, lagurunyapi, lagunam, você observa de outro jeito. A quantidade vai ter que mudar, dependendo do alimento ser mais pesado ou mais leve, para você poder, no final, alcançar o quê? Sukham. Você precisa alcançar felicidade. Tá? E aí vocês fazem lá o F4P, por exemplo, a formação dos 4 pilares, vocês fazem o 4P1, vocês vêm para o 4PX, você se aprofunda no Ayurveda, você me vê o tempo inteiro repetindo esse troço aqui para você. Na hora que você escolhe um alimento, na hora que você vai num restaurante, você senta, abre o menu, qual é a pergunta que você se faz? Você se faz, qual é o alimento desse menu que é o mais... Normalmente é gostoso.
né? E se a tua pergunta é qual é o mais gostoso, a resposta vai ser o mais gostoso. Só que o mais gostoso não é o alimento que te gera mais felicidade. A tua pergunta, se ela fosse ayurvédica, ela tinha que ser: qual o alimento nesse menu me gera mais sukha, mais felicidade? A felicidade, ela é uma combinação de gostoso, sim. Não dá para ignorar que o alimento tem que ser saboroso, sim. Não é para você só comer comida ruim, que não tem gosto de nada, tem gosto de papelão, não é isso. Mas ele também tem que gerar saudável, tem que ser rita. Então ele tem que ser saudável e gostoso para ele ser sukha, para ele deixar você feliz, para deixar você contente, para fazer com que a sua vida desabroche, seja plena, você tenha tudo que você quer e você merece. Ah, que lindo, que poético. Então é isso, tá? Vou parar a leitura aqui, porque... Ah, meu Deus, estou escrevendo pausa, só que em Devanagari. Pausa. Pronto. Pausamos aqui, e aí na nossa leitura da semana que vem, se tudo der certo, o canal do YouTube já vai estar funcionando adequadamente, e aí a gente vai ler os próximos shlokas. A gente vai se aprofundar. Esse capítulo é inteiro sobre nutrição. Inteiro. Então vocês podem pegar lá já o shloka número 3, 4, 5, 6. Se quiserem ir até o 10, vai até o 10. Eu não sei se a gente vai conseguir ler até o 10. Outro aprendizado que eu vou começar a aplicar a partir desse capítulo é tentar acabar em 40 minutos, 45 minutos, para ver se dá tempo de vocês me fazerem perguntas, se vocês tiverem perguntas. Se não, a gente termina em 45, tá bom também. Mas se vocês tiverem perguntas, a gente não avança, fica 1h30 aqui trocando ideia, porque ano passado eu fiz muito isso, né? Eu errei muito nos horários, e aí a gente acaba perdendo um maior tempão aqui, indo muito além, né, do tempo que a gente tem combinado, e eu quero honrar o tempo de vocês cada vez melhor. Maravilha, então começamos aqui o capítulo 8. Caraca, episódio 200, meu irmão. Vocês são muito persistentes. Tem 24 pessoas aqui agora na live, então é persistência pura essa galera. Luciana Ferraz, pode perguntar. E aí, tudo bom? Tudo maravilhoso, e você? Pergunta, também. Feliz ano novo para você. Perguntinha. Eu estava lendo aqui, e eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas eu fiquei um pouco confusa, que fala que a quantidade, né, se é leve ou se é pesado, determina a qualidade do Agni. Eu fiquei um pouco confusa com essa tradução aqui, porque não é Não o... sei que tradução é essa, me fala que livro que você está lendo. Um azulzinho. Ah, é que não fui eu que fiz essa não, tá? Então eu não Pois sei. é, então, ele fala aqui, é que tá em Eu inglês, não né? Tá falando eu não consumir a tenho o quantidade... azulzinho. Deixa eu tentar abrir ele aqui rapidinho. Deixa eu pegar ele Se aqui. quiser, eu leio para você. Lê para mim, então. Traduz em português? Não, lê no original, né? Em A gente inglês? traduz aqui para todo mundo depois, porque... Então, ele está falando, men should always consume proper quantity of food. Proper quantity is the activator of Agni. E aí ele fala, foods, whether lagu or guru, both require specific quantity for proper digestion. Então, ele está fingindo que a quantidade, que a Agni vai ser determinada de acordo com a qualidade do alimento. E eu fiquei um pouco confusa com isso, porque a gente tem que olhar o Agni para pensar no que a gente vai estar comendo. Eu não entendi sua confusão. Me explica de novo, por favor. Por exemplo, ele está falando que o Agni vai ser ativado, né, de acordo se o alimento é pesado ou se ele é leve, né? Exato. Ragu ou guru. Tá, mas se a gente sabe que o nosso Agni não está legal, a gente não vai comer uma coisa que seja guru. Por quê? Porque o nosso Agni está fraco. Exato, ele vai ser desativado, é isso que ele está falando. Ele está falando que... Eu estou abrindo aqui ele, porque eu sou... Abre ele, porque assim, ficou meio confuso para mim. Então, tradução é um negócio, né? E aí... Então, primeiro que man, né? Man should always... O homem, né? O ser humano tem que sempre consumir uma quantidade apropriada de alimento. Essa é a tradução do Shri Kantamurti, tá? Só para vocês saberem que é o azulzinho. Os homens devem consumir sempre a quantidade apropriada de alimentos. A quantidade apropriada é ativadora de Agni, is the activator of Agni. E a comida, se ela for leve ou se ela for pesada, ela exige uma quantidade específica para digestão. É que a tradução está pior do que a poesia, né, no final. Em inglês está ruim, se traduzir isso para português vai ficar ruim também. Mas o que ele está dizendo é isso. Se você tem o Agni fraco e você come uma comida pesada, o seu Agni vai ficar embaixo dessas toras aí de comida, ele vai morrer, entendeu? Então, a comida is the activator of Agni.
Então você tem que tomar cuidado, né, com essa comida. O Shrikanta-murti provavelmente fala, este activator of Agni. Então a quantidade apropriada, ela ativa o Agni ou desativa. É porque não tem essa palavra activator, né? Ele está traduzindo o activator como pravartika, né? Hi Agni He pravartika. Eu já parei de dividir minha tela, né? Estou todo anotando aqui na tela como se vocês estivessem vendo. Então, Hi Agni He pravartika, ele está dizendo o que ativa o Agni, o que faz o Agni funcionar, o que movimenta o Agni, né? É a quantidade do alimento, né? Que a pessoa tem que estar o tempo inteiro prestando atenção. Você tem que pensar assim, Lu, e todo mundo que está aqui agora. O Agni, ele é uma fogueirinha, né? O alimento é a madeira que você bota na fogueirinha. O que ativa o fogo ou desativa o fogo? A quantidade de madeira que você bota na fogueirinha. Pega uma fogueira muito forte e bota uma palha. A palha lambe e não chega nem no fundo da fogueira. Pega uma fogueira muito fraca e bota uma tora enorme de madeira. Ela provavelmente abafa o oxigênio e elimina o fogo. Então, nesse capítulo, ele é o Matrashitya, né? Ele é o capítulo sobre a quantidade do alimento. É o impacto sobre o Agni, sobre a saúde humana, da quantidade e das medições dos alimentos, entendeu? Ele já meio que falou sobre, né, alimentos serem leves ou pesados no capítulo 6 e até bem antes, né, disso tudo. Agora ele está falando mais especificamente da quantidade e, mais uma vez, né, vai repetir pra caramba, sobre como é que você pode entender, né, como você vai aumentar ou diminuir o Agni de acordo com a comida que você bota para dentro. Você está vindo para essa perspectiva de um lugar muito legal que é assim, como é que tá o meu Agni? Tá bom ou tá ruim? Ah, tá muito bom, então posso comer mais, tá ruim, posso comer menos. Ele está vindo dessa perspectiva do outro lado, porque ele está treinando médicos, né? A gente está todo mundo aqui treinando para ser Vaidya nesse momento, no capítulo 8, né? Então ele está dizendo assim, ó, se o paciente chega com o Agni bom e ele está comendo muita comida, de repente isso não tem tanto problema. Se ele está com Agni ruim e está comendo muita comida, isso vai ser um problema. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro regulando a quantidade de comida, considerando se esse alimento, essa quantidade desse alimento, vai ativar o Agni ou vai prejudicar o Agni. E mais ainda, você tem que fazer isso levando em consideração se o alimento é Laghu ou se o alimento é Guru. Percebe como ele não botou os Gurvada e Gunas? Ele não botou todos os Gunas. Snigdha, Kara, Sukshma, Cha, não botou tudo aqui. Ele botou Laghu, Guru. Por quê? Porque esses dois Gunas são os Gunas principais quando a gente fala em termos de digestão, de capacidade digestiva. Ele podia ter ido com o Ushnashita, por exemplo, que são os Vírias, né? São gunas tão importantes que ele dá um nome especial para eles e chama eles de vírias. Mas ele não falou se é quente ou se é frio. E você sabe que quente e frio influencia no Agni também. Mas nos primeiros slokas, ele está só deixando bem claro para você. O alimento que é pesado, pela quantidade dele, ele tem que ser modulado, digamos assim, né? Então você precisa modular a quantidade do alimento, dependendo se ele é pesado ou se ele é leve. O alimento que é pesado, mesmo um pouquinho dele, às vezes pode prejudicar. Anteriormente, no capítulo anterior, ele falou de Virudhara. E ele, inclusive, falou, né? Se o alimento for muito pesado, mas você comer só um pouquinho dele, não tem tanto problema assim, vocês lembram? Se o alimento for leve e você comer um pouquinho mais dele, não tem tanto problema assim, né? Então, é muito interessante porque a gente também tem uma visão, às vezes, um pouco absoluta da realidade, né? Tipo assim, esse alimento faz mal. E os samhitas ayurvédicos dizem, não, é a dosagem que faz o veneno. Né? Então, se você comer muito pouquinho, eu comi uma bala juquinha, né? Uma bala juquinha, ela faz bem para a saúde? Não faz bem para a saúde, mas ela faz muito mal? Ela é uma bala juquinha, né? Tipo, não é, né? Aí você me vê, você me esbarra no meio da rua, eu tô aqui em São Paulo agora, você esbarra comigo no meio da rua, aí eu tô abrindo uma bala juquinha, a pessoa fala, Mateus, comendo, aí cai o mundo, não é possível e tal. Eu falo, meu amor, uma bala juquinha, né? Pelo amor de Deus, sei lá, fiquei com saudade da minha infância, nem tem anos que eu não como bala juquinha, mas lembrei dela agora, né? Então deu vontade de comer uma bala juquinha. Uma bala juquinha não é tão problemática assim. É muito pior você comer muita quantidade. O que a maioria das pessoas faz? O que é muito interessante, né? O ser humano é muito, né? A nossa mente ela é uma serelepe. Então, você come uma bala juquinha e aí você pensa, já comi uma bala juquinha, então desce um pacote de 7 Belo, passa um tambor de paçoquita. A pessoa pensa, já que eu já fiz besteira, então vou aproveitar.
né? Porque aí eu já faço todas as besteiras hoje e eu começo a dieta amanhã, né? A gente faz, tá meio 0800 essa leitura de hoje, né? Mas a gente faz muito isso, né? Do tipo, já que eu comi uma bala Juquinha, então desce 7 belo, vocês nem lembram disso, lembram? Tinha um guarda-chuvinha. Eu Eu lembro. comia muita porcaria quando eu era criança. Ainda tem o slogan, é impossível comer um só. Tá vendo? Olha só, mas não é impossível comer um só. Se você aplica a Ayurveda na sua vida, de repente você quer comer um só. E aí ele não vai fazer tão mal, né? Porque ele é uma porcaria em pequenas quantidades. Tá? Não, mas Então, tem até esse exceção. capítulo ele é inteiro para isso, entendeu, Lu? Não, que inclusive tem até exceção que ele fala, né? Que se você está acostumado a comer tal alimento, para algumas pessoas não faz tão mal, que era um dos slokas que a gente tirou no capítulo anterior. Como chama isso em sânscrito, Lu? Já que você está na Berlinda, vou te botar mais ainda. Você adora quando eu pergunto coisas para você aí no público. Eu adoro você perguntar coisas em sânscrito, que eu esqueço o nome. Isso que você acabou de falar chama... Improper. Isso aí chama Oka Satmia. É o nome técnico para o que você acabou de falar, tá? E aí todo mundo que ficou na dúvida, mas todo mundo quase já sabia, mas não é, chama Oka Satmia, né? É quando você come uma coisa que você acostuma e por causa do costume ela não te faz tão mal quanto ela poderia fazer se você não tivesse costume, tá? É importante, tá? Essas terminologias são importantes. Então eu achei por isso que eu fiquei em dúvida, porque aí quando foi a maneira que eu olhei, né, a leitura. Você vai determinar o que você vai comer de acordo com o seu Agni, não ao revés. Você vai fazer os dois. Tá? Você tem que entender essa via de mão dupla. Você vai determinar o que você vai comer de acordo com o seu Agni, mas o Ashtanga Hridayam não é um livro de autoajuda. Quer dizer, ele não é um livro que a pessoa vai ler para ela melhorar a saúde dela. Ele é um livro de treinamento de Vaidya. Então, ele é um livro para você ajudar outras pessoas, entendeu? Então, é só... Não esquece do viés dele, porque ele não está querendo... Não é para você se melhorar, entendeu? É que a gente usa ele assim, mas ele está te treinando para você ver paciente. Nesse capítulo, inclusive, ele vai falar de Chikitsa de um monte de doenças. Ele já vai molhar o teu pezinho no Chikitsa, no capítulo 8. E depois, óbvio que no Chikitsa Sthana ele vai muito mais fundo, mas imagina que você é um discípulo do lado do Vaidya e você está vendo pacientes, é por isso que ele está te explicando isso tudo. Vai vir um paciente com Adhirana, vai vir um paciente com Amadosha, e ele vai começar a te dizer o que você deveria fazer com esses pacientes, entendeu? Já, obrigada. Imagina, maravilha. Matheus, você podia repetir o que é o Oka Satmia, que eu não peguei aqui? Não ficou claro, por favor. Posso repetir, a gente já falou sobre isso, inclusive no capítulo anterior. Oka Satmia, a palavra Satmia significa alguma coisa que faz bem para você, né? Que é saudável para a pessoa, ou que, né, melhora a saúde dela, alguma coisa assim. Aí a gente tem um conceito dentro da Ayurveda que a gente chama de Oka Satmia. Oka Satmia significa alguma coisa que não faz bem de forma geral, mas que porque você faz isso a vida inteira, o corpo meio que já se acostumou, entendeu? E aí ele não faz tão mal para a pessoa que se acostuma com aquilo. Então, esse é um argumento básico para a pessoa que você vai na Índia, a pessoa come pimenta pra caramba, aí você fala, mas tanta pimenta assim, professor, não faz mal? Aí ele fala, não, porque a gente já está acostumado. Muita pimenta na comida faz mal? Faz. Inclusive, a gente vai ver nesse capítulo agora que é contraindicado o consumo excessivo de pimenta, por exemplo. Né? E aí, mas o indiano fala, mas para a gente é da nossa cultura, é costume. Então, se eu estou acostumado, não faz tão mal. Aí você vai para a Índia, faz 3 refeições com o teu guru indiano lá, e aí você tem 50 diarreias em uma semana. Porque você não dá conta daquela quantidade, você não consegue comer, a comida dói, você passa mal, sente dor de barriga. Aí você fala, meu irmão, como é que vocês conseguem comer isso aqui? Aí o indiano, ele vem para o Brasil, e o que ele faz? Ele traz na mala comida. Eles trazem cup noodles, sabe aquele negócio horroroso? Eles trazem aquilo na mala. E aí ele come cup noodles com um bando de pimenta dentro, e aí eu falo, Guruji, não faz isso em público, porque você vai me arrumar um problema. Nunca aconteceu, tá? Mas... O que você está fazendo? Ele fala, olha, Matheus, você me desculpa, mas essa comida aqui de vocês do Brasil não tem gosto de nada. É muito louco, né? Porque minha mãe refoga no alho, na cebola, sal, pimenta, um pouquinho de gengibre, e a gente já acha que tá, né, o super acondimentado. Para o indiano, a comida tem gosto de cartolina. Aí eles querem botar sazon, né, na comida para sentir gosto de alguma coisa. Isso aí, cara, chama Oka Satmia. E qual é a derivação disso na prática? É que se você tentar fazer uma coisa que eu já estou muito acostumado a fazer, de repente, para você vai ser muito ruim, muito rápido. E para mim não é tão ruim assim. A gente fala, por exemplo, chai, né? O chá preto misturado com leite e condimentos, ele é um Virudahara.
né? Mas os indianos tomam ele desde que eles nasceram. Significa que é bom para a saúde? Não, continua sendo a sátmia, mas ele é oca-sátmia, então a pessoa já acostumou. Ela não vai ficar tão zoada quanto o Mateus, que chega lá todo serelepe, querendo ser indiano, e aí começa a mandar as indianices, e aí o Mateus fica todo ruim, entendeu? Mas o Okasatmi a longo prazo pode vir a desenvolver uma patologia Sem que dúvida nenhuma. deve esse desequilíbrio, né? Ele não vai deixar a pessoa mais saudável. Então, assim, a curva de vida, ela é assim. Quanto mais você vive, mais a sua saúde, né, fica pior. Se você fizer tudo certo, a sua saúde ela vai ficar pior. Então, a galera vem às vezes para o Ayurveda e pensa, não, mas não sei quem ficou doente e faz Ayurveda. É óbvio que a pessoa ficou doente, ela está viva, né? Ela vai ficar doente, ela vai morrer, ela vai ficar velha, ela vai ficar com ruga, ela vai esquecer as coisas. Todo mundo vai, né? Se você viver tempo suficiente, a sua saúde vai degradar com o tempo, a gente oxida, né, com o tempo. A gente é um bicho que respira oxigênio, né? Que é o troço mais oxidativo do planeta Terra. Então, a gente vai diminuir a saúde. Se você comer só batata frita e fast food, aí esquece, aí é gráfico bengala invertida, né? Ele vai tipo, montanha-russa para baixo. Se você fizer um esforço descomunal, seguir os 4 pilares da saúde, ler sânscrito todo dia, faz as suas oferendas lá para os deuses e tal, talvez a sua saúde degrade com uma curva um pouco melhor. E aí você olha para a pessoa, ela tem 70 anos de idade, está lúcida, com corpo legal, fazendo atividade super ativo, subindo ladeira, e você fala, nossa, essa pessoa é mais saudável do que a média. Né? E aí tem gente que é agraciado com uma genética maravilhosa, que faz um bando de porcaria e continua com a saúde relativamente bem, que não é a maioria das pessoas. A maioria, né, faz como a minha avó falava, não pode mijar fora do pinico. Né? Se você não segue a parada direitinho, aí você já começa com umas it aqui, umas bursite ali, com umas condilite ali, com uns condilite lá. Entendeu? Você não pode dar mole que já vem um monte de it para dizer para você que você não é igual àquela pessoa que você ouviu falar que fumou a vida inteira e nunca teve nada. Né? Então esse é o conceito de Okasatmi, entendeu? Ficou claro, cá? Show de bola. Beleza, Godinho, pode perguntar. Que bom que eu terminei antes, né? Daí dá tempo da gente fazer isso aqui. Oi, amor. A minha questão é relativamente à quantidade de comida e digestão. É alterada durante as estações do ano? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, ele falou isso tudo no Rutu Charedhyayam, que é o capítulo 3. Vale a pena, ele tá lá no canal do YouTube, e ele fala exatamente isso para você. Né? No verão, a digestão fica pior, o Agni fica gravado, você tem que prestar atenção no que você come, comer coisa malaguda, isso está tudo no capítulo 3, beleza? Nada. À medida que a gente vai empilhando, né, capítulos, eu falo isso para vocês desde o início, né? A gente vai devagar, o pessoal não, às vezes tem pressa, não quer e tal, e eu falo, vai com calma, porque a gente vai empilhar o conhecimento. Quem não sabe o capítulo 1, vai errar o capítulo 12. E a galera chega com a fome, não, me ensina só o Panchakarma. Né? Eu falo, não, você precisa de uma base sólida. Mas eu já faço Ayurveda. Quantas pessoas de vocês chegam para mim e eu sou assim, né? Tem gente que me para de seguir porque fala, você é insuportável. Eu falo, tem gosto para tudo nesse mundo, né? Então, você vira para mim e fala, eu já estudo Ayurveda há 15 anos, eu me formei no curso não sei onde, eu já sei tudo de Ayurveda. Eu falo, tá bom, quais são os 3 sabores que agravam Kapha Dosha? Aí a pessoa fala, azedo? Não, azedo não, eu tô perguntando no Shloka, né? Ah, não, mas no Shloka ninguém sabe isso. Não, sabe sim, meus alunos sabem. Então, tipo, não me venha com 15 anos de Ayurveda nas costas, entendeu? Você tem que saber a base do negócio. E aí fica aqui a recomendação para vocês, né? Revisar esse conteúdo, às vezes, pode ser bom. Eu leio o Ashtanga Hridayam todo ano uma vez, até hoje. Eu já li esse livro, sem brincadeira, mais de 50 vezes, porque no primeiro ano eu lia ele uma vez por mês. Né? Então, assim, é absolutamente necessário ter uma base sólida. O Matrashitya, ele vai crescer em cima do Anaraksha, por exemplo. O Anaraksha cresceu em cima do capítulo de conhecimento das substâncias de alimentação. O de alimentação em cima dos líquidos. Né? Os líquidos, então, assim, a gente vai empilhar esse conhecimento. E aí vai começar a ficar... O caldo vai engrossando, né? Fala aí, Rodrigão. Boa tarde a todo mundo. Isso que você falou agora, Matheus, de que, por exemplo, um indiano que tem o hábito de comer um determinado alimento que a gente sabe que não faz bem,
mas que pro sistema dele não vai fazer tão mal de imediato, porque ele já está acostumado e para a gente não. Não tem alguma coisa a ver com aquela questão, por exemplo, que você até brinca que o Ashtanga Nidra é bem drástico, quando ele fala que se você comer mel aquecido pode matar, né? Será que naquela época, 1500 anos atrás, as pessoas tinham uma saúde mais frágil porque elas não estão tão contaminadas como a gente já hoje em dia? Cara, não sei, acho que você está indo por um lugar do será que, né? Que eu acho sempre legal a gente exercitar, mas eu não tenho como dizer assim, né? Tem umas coisas nos clássicos, até na Bíblia, inclusive, que são. A gente nunca sabe se é alegoria ou o que é, né? Então eles têm um negócio lá do cara viveu, lá no Gênesis tem, né? O sujeito viveu 894 anos, o outro viveu 700 não sei quantos anos. E aí nos Samhitas eles falam, né? A gente está em Kali Yuga, a pessoa vive 100 anos, mas antes do Kali Yuga vivia-se muito mais. E a gente não tem muitos fósseis, né, que provam que as pessoas viveram não sei o quê, mas vai que, sei lá, né? Então, assim, nosso conhecimento é tão limitado que eu te confesso que eu não sei se as pessoas são mais frágeis hoje, eram mais frágeis antes, se a gente compensa a fragilidade, por exemplo, de estar aqui na cidade de São Paulo, que é um horror o ar, por exemplo, mas com os avanços da medicina moderna, então acaba morrendo, tem menos mortalidade infantil e a gente acaba tendo uma expectativa de vida maior, ou a higiene, você não pega tanta cólera, né, quanto pegava antes, e aí no Ayurveda você ia pegar cólera, de repente você tá meio ferrado. Então, assim, eu não sei, eu tenho a sensação de que, primeiro, assim, sendo bem honesto, eu tenho a sensação de que não importa muito essas coisas na prática da minha vida e na minha prática clínica, né? Então, eu tenho uma tendência a não perder muito, não investir muito do meu tempo em investigação, porque eu sou muito, né, prático e pragmático, né? Então, eu não invisto muito tempo numa elucubração que acaba não tem um efeito prático na minha vida de hoje, né? Mas eu tenho a sensação de que muitas coisas se compensam, né? Então, eu, por exemplo, fui lá ficar um pouquinho, 2 semanas com os Rune Queen. Tem muita coisa que eles fazem melhor do que a gente. Só que tem muita coisa que eles podem melhorar. E aí, eu acho que às vezes a gente tem essas tendências de endeusar uma lógica, né? Tipo, na Índia é que é o lugar, né? Todo mundo faz yoga, já nasce com o sexto chakra aberto, aí Sarasvati bota a mão em cima da pessoa e ela já é iluminada. E meio que não é. Se você vai na Índia, tem um monte de problema também, né? É que o problema é que o ser humano é ser humano em qualquer lugar. Então, se você olhar os 5 kleshas, avidya, smiti, raga, dvesha e abhinivesha, o ser humano tem isso se ele for Rune Queen, se ele for Yawanawá, se ele for indiano, se ele morar no Himalaia, se ele nasceu em São Paulo, ele acaba vindo com esse software, né, de fábrica, digamos assim, que tem, né, esses programas, esses apps que rodam, né? Então, eu te confesso que eu não sei, Rodrigão, eu não sei. Mas esse tema do Oka Satmia, ele é muito controverso também, né? Os meus professores na Índia, isso é outra coisa do ser humano que é muito típica, né? A gente vê facilmente o problema dos outros e dificilmente os nossos. Quando você está inserido, tem uma palestra de um cara que chama o Foster Wallace, não sei se vocês conhecem, ele era um escritor americano sensacional, ele tem um discurso daqueles de formatura de universidade, sabe? Que chama This is Water, né? Isso é água. É um dos discursos mais famosos dele, ele é um escritor fenomenal, foi um escritor fenomenal. David Foster Wallace? Oi? David Foster O Wallace? David Foster Wallace, E aí ele tem um discurso que chama This is Water. E aí ele usa uma alegoria que é muito usada também no Zen budismo, que é assim, tem 2 peixinhos nadando, né, num rio. Os 2 peixinhos novinhos nadando no rio. E aí vem um peixe mais velho, um peixe mais sábio, e ele passa pelos peixinhos e diz assim, e aí, galera, como é que tá a água? E os peixinhos novinhos olham um para o outro e falam, que água? Então, uma das ideias que a gente elabora, né, na filosofia zen budista, e o David Foster Wallace fala um pouquinho sobre isso, é a ideia de que a pessoa, quando ela está dentro d'água, às vezes ela não sabe que ela está dentro d'água. Então, os indianos, muitas vezes, têm vícios e hábitos que eles não conseguem largar também, porque é da cultura deles. E a desculpa para hábitos que a gente não consegue largar isso aí é Oka Satmia. Então, sempre que você, por exemplo, eu fui lá estudar leite, e aí eu apresentei os dados sobre leite de acordo com os samhitas para um bando de Vaidya.
E os Vaidhas falam, uau, isso é muito interessante, mas a gente já está acostumado com o leite. Então, assim, legal, mas não vou mudar. E aí, eu aprendi ao longo da vida, porque eu subi a Ameishan, no sul da China, que é uma montanha sagrada budista no sul da China. Aí você conversa lá com o budista, que o cara tá lá fazendo o Kung Fu dele sagrado a vida inteira, e aí você fala, por que você tá comendo isso aqui? Você sabe que isso aqui não faz bem para a saúde? Ele fala, não, mas isso aqui é da nossa cultura tradicional do sul da China. Então, muitas vezes, a pessoa sabe que aquilo não é bom, só que ela está acostumada, entendeu? E até monge faz isso. Eu morei com um monge em Budanilkanta, no Nepal, e o meu guru de Budanilkanta no Nepal, ele estava todo errado, às vezes, de saúde, ele falava, isso aqui a gente está acostumado. Todo guru que eu conheço toma algum remédio, tem algum problema de saúde, mas você fala, Guruji, você não já encontrou a fonte, tal e tal? Você precisa comer paçoca? Você tem diabetes. E aí o guru fala, quem come paçoca? Na verdade, não sou eu que como a paçoca. Sei lá, alguma coisa que guru fala. E aí você fala, então tá bom, então, entendeu? Esse negócio do Okasatmia é uma armadilha, eu vejo como uma grande armadilha. É importante saber, porque na hora que você pegar uma pessoa que está acostumada a comer bala juquinha e outra que não está, o efeito da bala juquinha no corpo delas é diferente, sim. Agora, eu tomaria muito cuidado, mas, de novo, eu sou Mateus, aquela pessoa que as pessoas acham que é radical, né? Então, eu tomaria muito cuidado para não ficar dando essa desculpa do Okasatmia para justificar o seu chimarrão, ou o seu café, ou o seu Red Bull, ou a sua heroína, ou seja lá qual for o seu hábito, que você acha que você já está tão acostumado que não afeta mais o seu corpo negativamente. E estamos passando do horário, não adianta, vai virar uma mentoria Nilai esse negócio, vou me arrepender. Fala, Cá. Não, essa é a última pergunta do Okasatmia. Se o conceito se aplica aos doshas da mente também, ou não necessariamente? Então, Okasatmia não tem a ver com dosha, né? Okasatmia tem a ver com satmia, que é coisas que fazem bem para você, e que não fazem bem, mas que você vai acostumando. Dá para derivar isso, por exemplo, para emocional, mental? Dá, eu acho que super dá, né? Você entra num relacionamento, ninguém entra num relacionamento abusivo. As pessoas entram num relacionamento legal, que fica abusivo. Ninguém entra numa seita, gente. Ninguém entra e fala assim, tô a fim de entrar numa seita hoje, que todo mundo que vai abusar de mulheres, tipo a NXIVM lá nos Estados Unidos. Ninguém entra para NXIVM pensando que o cara vai marcar fogo às mulheres. Se você nunca viu o documentário da NXIVM, vale a pena. Né? O cara marcava as mulheres a fogo. Né? E ninguém entra e fala assim, quero muito ser marcado a fogo. Você entra para uma barada maneira, que vai virando uma seita. Isso é o Okasatmia também. Né? Você vai acostumando, né? A água vai esquentando devagar, aí o sapo morre cozido, né? Só que, tecnicamente, o conceito de Okasatmia, ele não faz mal para a pessoa. Né? A gente está desvirtuando geral porque não tem nada a ver com Okasatmia isso aqui. Né? O shloka de hoje não tem nada a ver com isso. A gente está falando de Matrashitya, é a quantidade dos alimentos. É que o assunto de Okasatmia ele é muito interessante. A gente pode falar mais sobre ele nas mentorias Nilaya e tal, se vocês quiserem. Beleza? Então essa foi a nossa leitura de hoje, a primeira leitura do capítulo 8. A gente se vê de novo na quarta-feira da semana que vem ao meio-dia. Um beijo para todo mundo. Preparem aí a transliteração de vocês, estudem esse capítulo, ele é básico, mas ele é muito importante, principalmente para a galera que tem interesse em nutrição, que são todas vocês obrigatoriamente, tá? Então um beijo para vocês e a gente se vê de novo semana que vem. Raga dirogan satatano shaktan sheshakaya prasutana sheshan Otsukyamोहारतिदं जघान यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै भीषजं साधु वृतानं भद्रमागमशालिनं अभ्यास्तकर्मणं भद्रं भद्रं भद्राभिलाषिणम्